Olá, nós vamos hoje conhecer a equação do segundo grau completa, a resolução de uma equação do segundo grau completa, aplicando a fórmula de Bhaskara. Na aula anterior sobre a equação do segundo grau, nós aprendemos a encontrar as raízes de uma equação do segundo grau incompleta. Hoje vai ser completa. Então, a gente vai aplicar essa formulinha de Bhaskara, que nós temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c, que são o a, o b e o c são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Lembrando, toda equação do segundo grau sempre vai ser igualada a zero. Então, aqui a gente vai aplicar a formulinha de Bhaskara, que é o delta. Esse delta aqui, esse triângulo, na matemática, na equação do segundo grau, é chamado de delta. É uma letra grega. Na física, você sempre está aplicando esse delta, né? O delta S significa variação de espaço, o delta tempo, o que é o delta T. Então, na física é chamado de delta também. Só que o delta aqui na equação do segundo grau é a aplicação da fórmula de Bhaskara, que é B2, B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Lembrando que o B, o A e o C são os coeficientes da equação do segundo grau. Tá bom? Então, para iniciar o início de uma equação, para resolver uma equação do segundo grau, para a gente começar a resolver, sempre você vai ter que achar o delta primeiro. O primeiro passo é achar o delta, tá bom? Então, qual você acha o delta? Vamos supor que o delta deu maior que zero, ou seja, um valor positivo. Você vai ter que aplicar essa formulinha depois. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, todas as vezes que você achar o delta e o seu delta for positivo, maior que zero, significa que você vai ter que aplicar essa formulinha aqui. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu dei um exemplo aqui de uma equação do segundo grau completa, onde o coeficiente a vale 1, o coeficiente b vale menos 6 e o coeficiente c vale 8. Tá? Então, a gente vai, primeiro passo, qual que é? Achar o delta. Então, nós vamos achar o delta aqui, ó. Delta, que é B2 menos 4 vezes o A vezes o C. Hã? Nós vamos achar, então, o delta. Quem que é o B? O B é esse daqui, né? O B é esse daqui, menos 6. Então, no lugar do B, eu vou colocar menos 6 ao quadrado. Vocês podem perceber que eu coloquei entre parênteses menos 6 por causa do negativo. Se fosse 6, não precisaria colocar o parênteses, tá? Menos 4, que é a formulinha. Esse 4 sempre vai existir para achar o delta, vezes o A. Neste caso aqui, o A vale quanto? Vale 1. Eu coloco no lugar desse A o 1. Vezes o C, que vale quanto? 8. Tudo bem? Então, a gente montou. Delta igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o C. Eu vou fazer aqui. Menos 6 ao quadrado. Quando nós temos base negativa, o expoente é par, sempre vai dar mais. É como se eu fizesse menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, que é igual a 36. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Então, aqui é menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 8 é 32. Então, 36 menos 34 dá igual a 4. Então, o delta seu, que deu 4, ele é maior que zero, né? Delta é positivo, é maior que zero. Então, sendo delta maior que zero, eu vou aplicar essa formulinha aqui. Depois que você acha o delta, deu positivo, a gente vai aplicar a formulinha. Eu venho aqui e coloco x menos b mais ou menos raiz de delta, que acabamos de achar, 2 vezes o a. Então, eu vou montar aqui, ó. Eu vou olhar a equação. Quem que é o b? Menos 6. O b vale menos 6. Ele vem para cá na formulinha, tá vendo esse menos? Vai fazer regrinha de sinal esse menos com esse menos. Menos com menos dá o quê? Mais. Eu vou até colocar grandão aqui, esse mais. Mais o quê? O b, que é quanto? 6. Entenderam? Faz regrinha de sinal. Desse com esse daqui. Mais ou menos, copia esse mais ou menos.
raiz do delta, que acabamos de achar que é 4. Coloca dentro da raiz aqui o 4. Sobre 2 vezes o A. 2 vezes o A, que vale quanto? Vale 1. Então, vamos lá. Copio, mais ou menos. Raiz quadrada de 4, quanto que é? 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. Sobre 2 vezes 1 é 2. Beleza. Aí, todas as vezes que você está aplicando o delta deu maior que zero, e você aplica essa formulinha aqui, vão existir duas raízes. Eu vou chamar de x1 e x2. Lembram que quando eu falei lá na equação do segundo grau incompleto, sempre vai existir, a equação do segundo grau sempre vai existir duas raízes, no máximo duas raízes, duas soluções, no máximo duas soluções. Então, neste caso, quando o delta é maior que zero, vão existir duas raízes distintas. Eu vou chamar de x1 e x2. Então, eu venho aqui, tá vendo? Eu vou pegar esse 6, pegar esse sinal de mais e copiar o 2 sobre o 2. Copio o 2 aqui. Esse é o x1. O x2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 6. No x1 eu peguei o mais. No x2 eu vou pegar o menos. Menos 2 sobre 2. Pronto, montei o x1 e o x2. Agora eu vou fazer a continha. 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, que é igual a quanto? 4. Esse daqui, 6 menos 2, 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Solução da equação do segundo grau x2 menos 6x mais 8 igual a 0. A solução, as raízes dessa equação, coloca entre chaves. Quais são? Qual o menor número? O 2 e o 4. Então, a solução dessa raiz, a solução dessa equação do segundo grau são as raízes 2 e 4. Tá bom? Sempre colocando aqui em ordem do menor para o maior. Fechado? Essa é a resolução de uma equação do segundo grau completa. E neste caso, numa equação, quando o delta é maior que zero, todas as vezes que o delta for maior que zero, vão existir duas raízes distintas. Tá bom? Vamos fazer esse daqui. Quem que é o A? O A é 1, o B é 2 e o C é menos 3. Vamos achar primeiro, qual é o primeiro passo? Achar o delta. B2 menos 4AC, né? Menos 4AC. O delta aqui neste caso vai ficar, quem que é o B? 2. 2 ao quadrado. Você pode perceber que aqui eu não precisei colocar parênteses, porque aqui é mais. Não precisei colocar parênteses, porque aqui é mais. Neste caso, aqui é menos, aí eu coloquei entre parênteses, tá bom? Então, vamos lá. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é quanto? Menos 3. Aí eu vou colocar entre parênteses o menos 3. Percebeu que eu coloquei entre parênteses? Todas as vezes for negativo, é importantíssimo que você coloque o parênteses. Então, a gente vai resolver agora. 2 ao quadrado é 4. Aí você faz aqui, ó. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Lembrando, na multiplicação, sinais iguais dá mais. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 4 mais 12 é igual a 16. O delta também deu maior que 0. O delta deu maior que 0. 16 é maior que 0. Então, se deu maior que 0,
você vai ter que aplicar aquela outra formulinha. X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, certo? E a gente vai montar agora. Quanto que vale seu B? 2. Tá vendo? É positivo. 2. E aqui é negativo. Regrinha de sinal. Menos com mais. Menos com mais dá menos. Eu coloco 2. Menos. E copio o B, que é 2. Tá aqui. Mais ou menos. Copia. Raiz de delta. Quanto que deu meu delta? Meu delta deu 16. Eu venho aqui e coloco 16. Sobre 2 vezes o A. O A vale quanto? O A vale 1. 2 vezes 1. Certo? Aí eu copio de novo. Vou copiar esse menos 2. Mais ou menos. Raiz de 16 é quanto? O número vezes ele mesmo para dar 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Ficou assim, tá bom? Aí, lembra que a gente separa os dois, x1 e x2? A mesma coisa eu vou fazer aqui. x1 e x2. Copio lá. Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4. Sobre quanto? 2. Copio novamente. Só que ao invés de ser mais agora, eu vou pegar esse menos. Menos 4 sobre 2. Aí você faz. Eu devo R$2 e tenho 4. Eu vou ficar com dinheiro, vou ficar com 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Aqui, eu devo R$2, eu estou devendo R$4. Eu estou devendo quanto? Devendo R$6. Se estou dividido por 2, vai dar quanto? Menos 3. A solução encontramos aqui, as duas raízes. Eu vou colocar a solução. Menos 3, que é menor, né? Sempre o negativo primeiro que o positivo. E depois o 1. Resposta final, menos 3 e 1. Essas são as raízes dessa equação do segundo grau completa. Você pode perceber que todas essas duas equações, o delta deu maior que zero, deu positivo, né? E tivemos que aplicar essa formulinha aqui, ó. Essa e essa aqui, sempre. Então, o primeiro passo é achar o delta, e o segundo passo, se o delta for maior que zero, aplicar essa formulinha. Tudo bem? Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Nós temos o A que é 1, o B que é o 7 e o C que é 10. B2 menos 4 vezes o A vezes o C. Esse é o delta. Sempre achar o delta. Em qualquer equação do segundo grau completo, você vai ser obrigado a achar esse delta. Delta, 7 ao quadrado, o B vale 7, menos 4 vezes o A que é 1. O senhor, o A sempre vai ser 1? Não. O A pode ter outro valor. Mas eu estou colocando em todas as equações, eu estou colocando o A valendo 1. Tá bom? Mas pode ser qualquer outro valor. Mas agora eu só estou dando o basicão para vocês que o A sendo 1. Se fosse o A outro valor, você colocaria. O A vale 1 e o C vale quanto? Vale 10. Aí você faz 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Gente, não é 7 vezes 2, não é 14, é 7 vezes 7. 49. Menos, eu vou fazer a regrinha também, né, gente? Menos vezes mais, dá menos, vezes mais, dá menos. Tá bom? 4 vezes 1 é 4, vezes 10, 40. 49 menos 40 é igual a 9. O delta deu maior que zero. Se o delta deu positivo maior que zero, é aquela formulinha que a gente vai ter que aplicar. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Sempre.
delta maior que zero, você é obrigado a fazer isso daqui. Aí você coloca, o B vale 7, mais 7, né? E aqui é menos o valor do B. Então, você faz essa regra sinal, mais com menos, dá menos. Menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de 9. O delta deu 9, vou colocar no lugar desse delta 9, raiz de 9. Sobre 2 vezes o A, que vale quanto? 1. O A, quando não tem nada aqui, significa que é 1. 2 vezes 1. Copiar de novo, a gente vai copiar, menos 7, mais ou menos, raiz de 9 é quanto? 3. 2 vezes 1, 2. A gente está falando sobre x, né? A gente está falando sobre x, e a gente vai colocar x1 e x2. Copia lá. Um é com mais, outro é com menos. Vou pegar o mais, coloca aqui, dividido por 2. E o x2, eu vou copiar o menos 7. E eu vou copiar o menos sobre 2. Eu devo R$7, eu tenho R$3, eu vou ficar devendo 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Tá? Aqui, eu devo 7, eu devo 3, eu estou devendo. Devendo quanto? 7 com 3, 10. Eu estou devendo 7, estou devendo 3, estou devendo 10, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 5. Então, a solução vai ser menos 5 e menos 2. Senhor, no menos 5, o menos 2 não vem na frente? Não, na reta numérica o menos 5 está à esquerda do menos 2. O menos 5 é menor que menos 2, tá bom? Então, neste caso, a solução é menos 5 e menos 2. Então, quando nós estamos resolvendo uma equação do segundo grau completa, onde o delta é maior que zero, vão existir duas raízes distintas. Então, todas as vezes que o delta for maior que zero, você já está sabendo que vão dar duas raízes distintas. O que significa duas raízes distintas? Duas raízes diferentes, uma da outra. Tá bom? Agora, quando o delta é igual a zero. Quando o delta você está resolvendo o exercício, o delta, você aplica o delta, B2 menos 4AC. E se o delta for igual a zero, você vai aplicar essa formulinha aqui. Nossa, senhor, outra formulinha? Gente, é a mesma formulinha dessa daqui, ó. Você pode perceber que é igualzinha. Você pode perceber que é igual. Mas como igual? É porque quando é delta igual a zero, isso aqui vai ser zero, e isso aqui vai sumir. Por isso que fala menos b sobre 2a. Então, eu não precisei colocar raiz de delta aqui, raiz de zero, porque vai ser zero. Só vai utilizar menos b sobre 2a, tá bom? Então, vamos lá. Vamos achar o primeiro passo, achar o delta. Quanto que vale o b? Vou colocar aqui a formulinha, né, gente? Menos B2 menos 4AC. Quanto que vale o seu b? Menos 6. Colocar entre parênteses, menos 6. Menos 4, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 9. Menos 6 ao quadrado significa 6 vezes, base negativa expoente a par vai dar mais. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Menos vezes mais é menos. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. 36 menos 36 é igual a 0. Bem, neste caso, o delta deu igual a 0. Então, a gente vai aplicar essa formulinha aqui. Não vamos aplicar mais essa daqui, não. É essa que a gente vai aplicar. Você vem aqui, menos b sobre 2a. Você olha lá, quem que é o seu b? Menos 6. Menos com menos daqui, vai ficar mais. Copia o B, que é 6, e coloca aqui. 2 vezes o A é 1, coloca 2 vezes 1. 6, 2 vezes 1 é 2, 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, o x é igual a 3.
Nossa, só isso? Acabou? Isso. Quando o delta é igual a zero, uma característica da equação do segundo grau completa, quando o delta é igual a zero, vão dar duas raízes iguais, ou seja, apenas uma raiz, né? Então, neste caso, a solução dessa equação vai ser igual a 3. Apenas 3. Solução 3. Ou seja, na equação do segundo grau completa, onde o delta é maior que zero, vão existir duas raízes distintas, e quando for delta igual a zero, vai existir apenas uma raiz. Neste caso é o 3. Nossa, agora complicou, é m. Gente, pode ser a letra que for. Normalmente se utiliza o x, mas pode-se utilizar qualquer outra letra. Neste caso foi dado em forma de m aqui, a variável é m. Então, a mesma coisa. Delta, a gente vai achar o delta, sempre achar o delta, B2 menos 4AC. Quanto que vale seu B? O B, neste caso aqui, vale 10. 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 25. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Menos vezes mais, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 25, 100. 100 menos 100 é igual a 0. Nossa, o delta deu igual a 0. Então, a gente vai aplicar qual formulinha? Menos B sobre 2A. Quanto que vale seu B? Mais 10. Mais com menos, menos com mais, dá o quê? Menos. E copia o B, que é 10. 2 vezes o A, que neste caso é 1, menos 10, dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a solução é igual a menos 5. Fechado? Então, quando o delta dá maior que zero, vão existir duas raízes distintas, e quando o delta for igual a zero, a solução é apenas um número, é apenas uma raiz. Tá bom? E finalizando, quando o delta é negativo, o que vai acontecer quando o delta é negativo? Vamos lá. Então, tem três opções, né? Delta maior que zero, delta igual a zero, e agora delta menor que zero. Achar o delta. Vamos achar o delta. Você pode perceber que todas as equações do segundo grau completa, eu apliquei a fórmula de Bhaskara achando o delta primeiramente. 4 vezes o A vezes o C. Quanto que vale seu B? Você vem aqui. Nossa, o B não tem nada, significa que é. Quando não tem nada na frente, significa que é 1. Então, no lugar do B, eu vou colocar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. 1 ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1, né? Menos vezes mais é menos, vezes mais é menos. Menos vezes mais é menos, vezes mais é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Eu tenho R$1 e eu devo 20. Então, eu vou ficar devendo. Devendo quanto? 19. Então, neste caso aqui, você pode perceber que o delta deu menos 19. Ou seja, o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, significa que é menor que zero. O que acontece quando o delta seu é negativo? Não existe solução. A solução vai ser vazio. Por que vazio? Lembra? Observação aqui, que não existe uma raiz quadrada negativa. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Não existe um número vezes ele mesmo para dar negativo. Então, no conjunto dos números reais, não existe essa solução, não existe uma raiz negativa. Então, não se pode dar raiz negativa. Então, se deu delta igual a menos 19, futuramente, quando se fosse achar raiz de delta de menos 19, não existe solução. Então, quando você resolver uma equação do segundo grau, aplicando, achando o delta, se o delta for negativo, você já para o exercício imediatamente e já pode colocar a solução vazia. Esse daqui, você pode perceber que eu mudei a letra, mas a maneira de fazer é a mesma. Só que aqui não é mais x, é y. Eu vou achar o delta, B2 menos 4AC. Quanto que vale o seu B?
O b aqui vale menos 2. Eu vou colocar entre parênteses, menos 2, né? Lembrando que quando é negativo é bom colocar parênteses, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, não tem nada, é 1, vezes o c, que é 3. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, base negativa, expoente a par vai dar mais, 2 ao quadrado é 4. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Isso aqui é menos, isso aqui é vezes, ó. Vezes. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12, vai dar menos 12. Eu tenho R$4, eu estou devendo 12, eu vou ficar devendo. Devendo quanto? Devendo 8. O delta deu negativo. Se o delta deu negativo, imediatamente você vem aqui e já coloca a solução vazio. Tá bom? Então, isso aqui é a resolução de equação do segundo grau completa, aplicando a fórmula de Bhaskara. Você pode perceber que a gente fez em todos os casos, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Tá bom? Então, é isso daí. Fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau completa. Um abraço a todos.